Bom dia, Guilherme. Bom dia. Poxa, eu ia falar que a imagem estava escura. Oi? Eu fui olhar aqui, né, para colocar o microfone, do nada a imagem estava escura. Eu falei, oxe. Esses bugs que dá. Meu computador ele está precisando ser formatado, porque ele está com tanta coisa já armazenada, que qualquer coisa, por menor que seja que eu faça nele, começa a travar. Vou ter que dar um jeito. Meu computador é do bom, é novo. O jeito mais fácil é assim, ó, você fecha ele, pega o carregador, abre a janela e joga. Pela janela. Jogar ele pela janela, não vai demorar. Mas eu tô estressada. Ai. Tenho muita paciência não, gente. Eu também não tenho paciência com o computador, não. Tem que desinstalar uns programas que eu baixei para poder gravar a aula e eu nem estou conseguindo usar. Tem que desinstalar. Cadê meu óculos, gente? Pensando com tudo aqui nessa casa. Oh, Deus. Tomar um soquinho. Eu vou. Tá cedo ainda, falta 4 minutos. Eu vou pegar um café aqui para Ok. a preguiça. E dia de quinta é o dia que mais as crianças ficam com preguiça de participar da aula. Da quinta e sexta-feira. Verdade. Todo mundo, todas as turminhas daqui de sexta-feira vão estar todo mundo morrendo. Ó, sexto ano, eu dou aula para eles na segunda e na sexta-feira. Segunda-feira está lotado, isso aqui é janelinha, um monte de prato na cheia. Mas na Eita. sexta-feira, Não, eu tava aqui de boa, né, mexendo no telefone. Aí do nada, não passou nem 10 minutos. Aula com a professora Aline. Oi! oi, Cara, são 8h30. é isso mesmo. Eu falei, não acredito nisso. Eu já sei, já. Rapaz, tem que ver o vídeo que a Isabela enviou. Eu não vi não. Gente, olha, eu vou pedir para ela poder eu postar no grupo de vocês. Aí ficou assim, eu chorei, você acredita? Chorei. Ela me emocionou. Eu não assisti o seu ainda, e tem um da aluna também que ela enviou por e-mail que falta eu assistir. Nossa, fiquei Ai, se apaixonada. emocionou. Nossa, eu chorei com dela. Falei, nossa, Isabela, chorei. Que eu achei muito forte. Assim, ela pegou uma temática bem profunda mesmo. Tipo, eu não tinha nada pra falar. Então eu falei, mano, vou falar do meu jogo mesmo, porque eu só faço isso. Free Fire, né, cara? Eu tenho que acabar com É, esse negócio de Free Fire aqui em casa, esse negócio tá me irritando. Negócio de jogo em ah, casa é 24 horas. assim, até meia-noite jogando. Que isso? É que eles não vão até meia-noite porque eu não deixo. Porque se eu fizer vista grossa, eles passam a noite em claro, jogando. E aí, gente, não Eu dá, não. sou, eu sou, jogo até 9 horas. Até as 9 É, eu já vou dormir. isso. Aqui em casa eu tô permitindo até umas 8h30. Depois de 8h30, desligando o celular, Bom tá dia, só professora. dormindo. Bom dia, galera. E aí eu tô com 3 obras aqui dos meus vizinhos. Tem uma obra aqui atrás, tem uma obra aqui na frente e tem uma obra aqui nos fundos. Então, assim, eu No- já tenho todas as janelas e portas, podendo não escutar nada, mas não adianta. Agora vai ter que segurar o trampo aí. É, pessoal, eu vou começar aqui, tá? Deixa eu puxar aqui o meu slide.
Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá? Então tá bom. Deixa eu abrir aqui. Isso, pessoal, eu estava falando com o Guilherme aqui antes de vocês entrarem, tá? Que o vídeo que a Isabela enviou ontem, eu até chorei de tão lindo que ficou. Ficou muito emocionante. Depois eu vou lá postar no Instagram da escola. Ficou show, tá? Muito forte o cordel dela. Parabéns, Isabela. Você tem muito talento. Obrigada. E aí, galerinha, nós vamos continuar, tá? Com essa proposta. Eu fiz um vídeo ontem sobre literatura de cordel, eu mesma que fiz, para poder explicar um pouco para vocês a origem, né, dessa literatura, para falar um pouco qual é a função deste gênero, a importância desse gênero para, né, a literatura nordestina. A gente acha que os livretos de cordéis foram criados porque se trata do Nordeste, né? Porque tem que ser uma coisa mais simples e, na verdade, é uma manifestação artística, tá? E é uma forma também que os leitores, né, tinham de conseguir agaranhar algum material, né? Então, como eles perceberam que os folhetos eram mais baratos, eram mais fáceis de serem adquiridos, então eles buscavam esses folhetos com mais intensidade do que ir até uma livraria e comprar um livro, né? Porque um livro é muito caro. Um livro bacana para se ler, muito caro, sempre foi, né? É até hoje. Se eu for buscar um livro na Arte Papéis, que é o único lugar que ainda fornece livro aqui dentro de Linhares, o livro mais barato dos que eu gosto de ler é R$ 79, R$ 82, R$ 83 reais. Então, não é um material de consumo barato. E os livretos de cordéis tinham essa finalidade, né? Serem simples, artesanalmente produzidos para serem simples e baratos, né? E atender a todos os públicos. Então, é uma literatura encantadora. Toda vez que se fala de cordel, quando vocês não conseguirem entender a dimensão do que é um cordel, lembra do Alto da Compadecida, tá? A fala, né? Aquela fala teatral das personagens, ela está muito próxima do cordel, tá? Então, lembra do Alto da Compadecida. Vocês podem perceber que a fala das personagens são falas curtinhas, tá? Do jeito que os versos de cordéis têm que ser, tá bom? E aí, hoje, a gente continua com esses recursos poéticos que estão presentes em todos os poemas, mas principalmente, tá? Na literatura, nós vamos focar na literatura escrita e nas canções, tá? Então, o nosso livro didático, lá no capítulo 8, ele fala letra de canção, ritmo e rima. Por que ritmo e rima? Porque ritmo e rima fazem parte dos recursos poéticos que nos ajudam a construir não só um poema, tá? Mas também as músicas, a melodia, as canções. Para que eu consiga fazer esses arranjos e para que eu consiga atingir as pessoas, porque toda obra de arte, toda literatura é uma forma que você tem de atingir o outro, atingir uma terceira pessoa, usando as figuras de pensamento. Nós temos muitas figuras de pensamento, tá? Mas nós vamos focar em 3 hoje apenas. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem noção do que vocês estudaram até agora. Vocês viram as figuras sonoras, tá, pessoal? Ó, onomatopeia, aliteração, consonância e paranomásia, tá? Então, essas daqui vocês viram nos capítulos anteriores. Agora, neste momento, nós estamos vendo a de pensamento. Então, quais que nós veremos neste capítulo? A hipérbole, a antítese e a metáfora que deveria estar aqui e não está, tá? Então, nós vamos ver essas 3 figuras de pensamento, certo?
Aqui tá, mas a metáfora tá na de palavra, mas ela também é uma figura de pensamento. E aí, a primeira que eu coloquei para vocês para poder dar uma definição foi a metáfora, que eu acho que é uma das mais simples figuras, né, de palavra, de pensamento e muito fácil de ser identificada, tá? Então, todas elas eu coloquei o conceito para que vocês consigam entender aí melhor. Deixa eu abrir aqui, porque senão não dá para ler. Olha, figuras de linguagem que há uma transferência do significado de uma palavra para outra por meio de uma comparação não explícita. Pessoal, olha só. Eu acho que eu já falei isso com vocês, ou foi com outra turma, não me recordo. A metáfora, ela é muito confundida com a comparação, tá? Tem professor que, para ele ensinar a metáfora, ele acaba colocando uma forma comparativa para o aluno. E aí depois ele não consegue mais dissociar o que é metáfora, o que é comparação. Então, a metáfora e a comparação, eles têm a mesma construção. O que difere um do outro é que a comparação é uma figura que tem termos comparativos. Então, se eu digo que os seus olhos são azuis da cor do mar, tá? Eu estou fazendo uma metáfora. Estou afirmando, seus olhos são azuis da cor do mar. Agora, se eu digo, seus olhos são que nem o azul da cor do mar. Esse que nem é um termo comparativo, tá? Você é o seu pai todinho, tá? Estou afirmando, você é o seu pai todinho, é uma metáfora, né? Você é como o seu pai. Então, é como, igual, que nem. Todas essas palavras são termos comparativos. Só cabe quando você usa a comparação. A metáfora ela é uma comparação não explícita, ela não pode ter termos comparativos, tá? Deixa eu colocar aqui uma figurinha para vocês verem. Olha, o que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Então, aqui eu tenho um exemplo explícito de metáfora. Lógico, né? O que é um candidato ficha suja? É um candidato corrupto, que já tem alguns processos, né? Já tem algumas intervenções no nome dele, enfim, já está sendo investigado de alguma maneira. Então, ele é um candidato ficha suja. E aí, na nossa charge, ele fez o quê? Ele abraçou esse candidato e ficou todo sujo. Lógico, isso é metáfora, né? Que não tem nada a ver, o político ele não anda sujo por aí. Então, essa daqui é uma figura de linguagem expressa numa linguagem não verbal, tá? Aí agora, olha bem aqui, ó. Veja a diferença. Aquele papagaio não para de falar. Olha bem, aquele papagaio não para de falar. Ok, tá? É uma metáfora. Por quê? O papagaio, ele não fala. Ele repete lá aqueles dizeres, mas não é uma fala, né? Porque para você falar, você tem que raciocinar, você tem que elaborar. Olha o termo comparativo. Fala como um papagaio, tá? Então, pessoal, olha o termo comparativo aqui, como um papagaio. Então, vocês têm que aprender a olhar para aquela frase, tá? E identificar se ali eu tenho uma comparação ou se eu tenho uma metáfora. No jogo de ontem, o Cruzeiro não foi uma raposa. Então, aqui, sim, aqui eu tenho uma metáfora. Ó, o Cruzeiro não foi uma raposa, tá? Eu não sei exatamente o que significa raposa para o Cruzeiro, mas eu acredito que seja assim. Não foi esperto, né? Não sei se raposa tem um significado a mais para o Cruzeiro, mas eu acredito que ele não tenha sido tão esperto, né? O time não foi tão esperto no jogo, não se saiu tão bem, tá? Se eu quiser transformar essa metáfora em um termo comparativo, então eu tenho que mudar toda a minha descrição. No jogo de ontem, o Cruzeiro não foi esperto como uma raposa. Então, aqui eu incluí na comparação o termo comparativo como, tá? Então, é só isso. Por que eu estou enfatizando essa parte? Porque toda vez que eu dou exercício a respeito de metáfora ou que eu peço para elaborar
uma frase metafórica, ou para identificar uma frase metafórica, coisas do tipo, o aluno sempre ele resgata aquela frase que tem um termo comparativo e aí ele erra e não entende por que errou, tá? E aí eu vou pedir para vocês, cadê? Lá na página 81 do livro didático, tem aí na página 81 um poema de Olavo Bilac, A Mocidade. Alguém gostaria de ler esse poema? É rapidinho, é um poema pequenininho. A Mocidade, página 81. Só para vocês fazerem um exercício. Não, vocês estão com vergonha de quê, gente? Leia, vocês leem tão bem. Eu tava pegando o livro. Não tá, então leia aí, Guilherme. E a desventura finalmente não tem receio do trabalho ousado. Eu acho que tá picotando aí o seu... Não sei se as meninas estão conseguindo ouvir, porque eu mesma não tô ouvindo, não. Tá picotando essa internet. É. Deixa eu ler então, para a gente poder adiantar. Senão passar muito rápido a hora. A mocidade. A mocidade é como a primavera. A alma cheia de flores resplandece. Crê no bem. Ama a vida, sonha e espera. E a desventura facilmente esquece. É a idade da força e da beleza. Olha o futuro e ainda não tem passado. E, encarando de frente a natureza, não tem receio do trabalho ousado. Ama a vigília, aborrecendo o sono. Tem projetos de glória, ama a quimera. E ainda não dá frutos como o outono, pois só dá flores como a primavera. Então, essa fofura de poema aí de Olavo Bilac tem alguns termos comparativos e também tem algumas metáforas, tá? Então, qual é o tema desse poema? Ele fala sobre a celebração da juventude, né? O próprio título já dá esse enunciado para nós. Então, ele celebra a juventude. Maravilha. É o tema do nosso poema. Lá no 2, está pedindo o seguinte: transcreva alguns versos que sirvam como exemplos de comparação. Conseguiram identificar algum verso que exemplifique a comparação? Professora, eu achei. Qual? Eu achei 3. Pode falar. Eu achei a mocidade é como a primavera, aí o outro, e ainda não dá frutos como o outono, e o outro, pois só dá flores como a primavera. Isso daí, exatamente. Todos esses três são exemplos de comparação. Todos esses versos, eles têm aí como composição o termo comparativo, tá? Ó, a mocidade é como a primavera, tá? E ainda não dá frutos como o outono. Por último, pois só dá flores como a primavera. Ai, que fofura, né? Que lindeza. A juventude é muito bonita mesmo. Esse poema casa muito bem. Então, pessoal, esses 3 versos são 3 versos com recursos comparativos. Agora vamos à questão número 3. Agora transcreva um verso que contenha uma metáfora. Só vamos ter um. Um é o suficiente. Deixa eu achar aqui. Ó, o segundo verso, pessoal. A alma cheia de flores resplandece. Tá? O segundo verso
na primeira estrofe. Por quê? A alma é algo abstrato, não consigo tocar, né? Então, que dirá ser cheia de flores e resplandecente. Então, isso é tudo metafórico, tá? Crê no bem, ama a vida, sonha e espera, e a desventura facilmente esquece. É a idade da força e da beleza. Tem muitas metáforas aqui nesse poema, tá? E aí, pessoal, lá na 4, está dizendo o seguinte: aponte uma diferença entre as comparações e a metáfora presente neste poema. Então, qual é, pessoal? Qual é a diferença desses versos? São os termos comparativos que são empregados lá em alguns versos, tá? Termos comparativos. Vocês sabem quais são, tá? Igual, que nem, como, tá? Tudo isso é termo comparativo, ok? E aí o restante, eu acredito que vocês consigam fazer depois. Próxima figura de pensamento é essa. Eu adoro essa, porque todo mundo usa o tempo todo essa figura de pensamento e nem percebe que está usando, tá? Ela se dá através do quê? Do exagero, tá? Toda a sua significância se dá pelo exagero das expressões, sejam elas ditas popularmente por nós o tempo todo, seja nos poemas, nas canções, tá? Eu nunca vi tanto hipérbole nessas músicas sertanejas. É o tempo todo, tá? Eu vou me matar, eu vou me rasgar, eu vou fazer não sei o quê. Pura hipérbole. Exagero completo. Porque você não vai fazer nada daquilo. E aí, quando você diz que você está morrendo de fome, que você está morrendo de sede, né? Que você precisa de muito dinheiro, olha aqui, ó, vive nadando em dinheiro. Tudo isso é exagero, tá? Tudo isso nós chamamos de hipérbole. Você não está morrendo de sede, você não está morrendo de fome. É uma maneira de você enfatizar que você necessita de comer naquele momento, que você necessita beber um copo de água naquele momento, tá? E, obviamente, as músicas um pouco mais melancólicas, que não tem aí tanto cunho crítico, elas abusam bastante das hipérboles, tá? Tem uma música, eu ia colocar aqui, mas não deu tempo. Ela é toda hipérbole, mas não vou falar não, porque depois eu posso colocar ela numa prova. E aí, pessoal, olha aí, ó, algumas expressões. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Isso aqui é uma musiquinha de Roberto Carlos, né? Já avisei 1 bilhão de vezes. Impossível, né? Você avisar a pessoa 1 bilhão de vezes a mesma coisa. Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Olha só quanto é hipérbole. As crianças estavam mortas de sede. Que calor infernal! Essa história me faz morrer de rir. Comprei toneladas de rosas para minha amada. Então, todas essas frases, todas essas expressões, elas têm um cunho de exagero com o objetivo de quê? De enfatizar aquilo que você quer que o outro entenda melhor, com mais ênfase, mais força, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum exercício de hipérbole fácil para fazer e rápido. Olha aqui, ó. Lá na página 83, tem assim: a hipérbole consiste em expressar uma ideia com exagero. Exemplos. Aí tem alguns exemplos aqui. E logo na sequência, está pedindo para ler um poeminha. Orion. A primeira namorada, tão alta que o beijo não alcançava. O pescoço não alcançava. Nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Luzia na janela do sobradão, tá? Então, lá no primeiro verso, a namorada é caracterizada por qual adjetivo? Alta, né? No primeiro verso. Tão alta. Esse adjetivo é reforçado por qual palavra? Tão. Tão alta, tá? E aí, lá na sequência, eu tenho assim, ó. Com o uso de ideias exageradas, o que se pretende revelar em relação à mulher amada, né?
porque ele colocou essa mulher num pedestal, né? Como se ela fosse algo intocável. Eu não consigo chegar perto dela. Então, o que ele quer dizer em relação à mulher amada? Que é o quê? O distanciamento que existe entre o eu lírico, a voz que fala no poema, e o seu amor, né? A sua mulher amada, tá? E aí, que verso resume o distanciamento do eu lírico em relação à mulher amada? Lá no finalzinho, eram quilômetros de silêncio. Então, gente, isso tudo é um exagero, né? Quilômetros de silêncio, como assim? Isso não existe, tá? Mas é uma forma de enfatizar, do eu lírico mostrar, tá? Que havia ali um distanciamento. Aquela mulher, ela deveria ser um ideal de mulher, né? A perfeição, que se dá com certeza mesmo com o distanciamento, porque se você chegar perto, você vai perceber que não é tão perfeito assim, tá? Então, todas essas palavras colocadas de maneira exagerada no poema é o recurso hipérbole, tá bom? E aí, por último, nós temos a antítese, que eu acho que é um dos recursos mais inteligentes que eu vejo empregados em poemas. Ele é muito confundido com um paradoxo, né? E ele é mais difícil de ser identificado. Então, assim, eu vejo poucos poetas, poetas até que não, mas na música brasileira mesmo eu vejo o uso mínimo de recursos, de figuras de pensamento da antítese. Eu vejo mais a metáfora, eu vejo um pouco de ironia, hipérbole eu vejo bastante, mas a antítese eu vejo pouco, tá? Então, o que vem a ser a antítese? É uma figura de linguagem que consiste em aproximar palavras ou expressões de sentido contrário, tá? Sentido contrário, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, cadê? Olha aqui a música de Cazuza. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Então, morte e vida são duas situações, tem dois aí sentidos divergentes, né? Um contrário ao outro. Então, como que eu vi a cara da morte e ela estava viva? Então, aí há uma antítese, tá? Há uma contrariedade de sentido. Então, olha que inteligente para você poder compor, né? Cazuza tinha muito disso, ele usava muito esse recurso da antítese. Olha esse. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Como assim? Então, como que eu presto atenção em algo que é dito, mas nada é dito, né? Então, aí também há contrariedade de sentido. Quando se fala contrariedade de sentido, porque é de sentido, tá, pessoal? Por mais que as palavras sejam opostas, tá? E muitas das vezes o eu lírico exponha palavras opostas, né? Vida, morte, palavras antônimas, né? Vida, morte, dor, alegria. Mesmo assim, você tem que focar no sentido. Olha, meus olhos andam cegos de te ver. Olha que fofo. Meus olhos andam cegos de te ver, tá? Aí eu acho que não tem antítese maior. Cadê? Não coloquei minha figurinha, minha tirinha. E aí, pessoal, para nós encerrarmos, eu vou lá para o livro novamente, para a gente fazer pelo menos um exercíciozinho de antítese. Cadê? Ainda na página 84. E aí tem aquele poema que vocês tiveram na prova, né? O poema de Luiz Vaz de Camões aí. Amor é um fogo que arde sem se ver. Como que o fogo ele pode arder sem que eu o veja, né? Estranho, contraditório. É ferida que dói e não se sente. Então aí, olha a contrariedade deste verso. Como que dói e eu não sinto, tá? É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente.
É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha sem se perder. Eu acho esse soneto, assim, muito, muito, muito bonito. É um dos que eu mais gosto, com certeza. E aí, lá na página 85, na questão 17, está pedindo o seguinte: na primeira estrofe, ao definir o amor, o eu lírico menciona duas dores provocadas fisicamente. Quais são elas? Quais são essas dores, tá? Fogo que arde e a ferida que dói, tá? Então, essas aí são as duas dores que ele sente. E aí, lá na questão 18, pede justamente a contradição disso. Que contradição há na descrição dessas dores? Espera aí. Arde e a ferida dói. Qual é o contrário disso? Tá? O eu lírico afirma que o fogo arde, mesmo sem ser visto, e que não se sente a dor de uma ferida que dói. O que o poeta quis dizer com isso? Ferida que dói e não se sente. Porque quando você está apaixonado, você está amando alguém, ao mesmo tempo que você tem aquela paixão, que você vivencia ela, você tem o contraponto do sofrimento, que é o medo de perder. E muitas vezes pode ser que relacionamento ele te cause alguns sentimentos pavorosos, né? Insegurança, receio, né? Muito medo, enfim. Então, é um contraponto. Ao mesmo tempo que você está feliz, né? Você está inseguro. Então, acho bem propício isso mesmo. Acho bem real. E aí, na questão 19, nós temos assim, no terceiro e quarto versos, há contrassensos, isto é, definições que fogem à razão. Então, explique essa afirmação. Algo que tem contentamento não pode ser descontente. E uma dor não pode incomodar sem doer, né? É lógico que nessa resposta nós estamos falando da dor física, né? Então, é um contentamento descontente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está feliz no amor, você sofre de alguma maneira, tá? Tem algumas sensações que você vivencia que vão te deixar descontente, tá? Então, aí eu acho que vocês precisam viver a experiência para vocês talvez entenderem melhor. E, obviamente, não tem como você sentir uma dor e não sentir, não existe isso, né? Se você queimar o seu dedinho no fogão, é uma dor que você fica sentindo o resto do dia, né? Imagine queimar seu corpo inteiro. Então, é uma antítese perfeita. Eu falo que esse soneto, ele é uma antítese perfeita, tá? Ele é uma definição nua e crua do que é o amor. Gosto bastante. Lá na questão 20 está assim: o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular né, está presente em quase todo o soneto. Que relação há entre essa forma verbal e o tema do poema? Então, a intenção do poeta é o quê? É oferecer ao leitor definições do que vem a ser o amor, tá? Definições do que para ele é o amor, ok, pessoal? Então, podem escrever aí se vocês quiserem. Por isso que às vezes ele repete tantas vezes a mesma coisa. E aí, por último, na questão 21, que eu vou até 21 aqui, nesse soneto, o jogo de contraste entre as palavras e de ideias contraditórias conduz a uma revelação sobre o amor. Explique. Então, qual é a contradição? Nesse soneto, as contradições relacionam-se à dificuldade de se conceituar o amor, tá? Então, é difícil para também o autor conceituar o que é o amor. Porque, tecnicamente, o que você pensa? Que quando você estiver amando alguém e esse amor for correspondido, que os seus problemas da vida estarão resolvidos, né? Mas eu acho que o poeta deixa claro que não é bem assim que funciona. Mesmo esse amor sendo correspondido, há umas entraves aí que vão fazer com que você sofra e você se frustre, enfim, né? Como todos os relacionamentos na vida. Então, eu só acho que às vezes
alguns poemas e algumas canções não conseguem relatar isso tão bem quanto esse soneto de Camões aqui, que eu acho perfeito, tá? Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Eu acho que essa parte, esse capítulo, ele é muito simples. Vocês vão conseguir identificar através do exercício com muita facilidade, tá? E eu vou mandar um exercício para vocês com uma música, né? Porque o foco é vocês conseguirem identificar a figura de pensamento na canção, para vocês poderem fixar melhor esse conteúdo aqui. Tá bom, galera? Beijo, um abraço. Vou postar lá no grupo de vocês esse slide, tá bom? Tá bom. Bom final de semana para vocês. Para Um você também, abraço. professora. Tchau, Até professora. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.